Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Tuane Cid e o tema de hoje é prioridade. Vocês já se questionaram sobre se autopriorizarem? Vocês já fizeram uma autoanálise do que realmente é importante para você sobre si mesmo? Vocês já se questionaram sobre como está sendo as prioridades da sua vida? É um tema abrangente, mas que tratado com carinho, as coisas se alinham. Por muitos anos eu vivi em prol de olhar para fora. Eu sempre para fora. Comprava roupas, ia em salão, trabalhava, conforme eu já mencionei em vídeos anteriores. E eu nunca tinha olhado para mim mesma. Eu sempre priorizava os outros, o bem-estar dos outros, mesmo que aquilo me doesse, me sangrasse. E fui trabalhando o meu emocional, que foi borbulhando, né? Vendo muitas coisas que estavam do inconsciente para o consciente para que fosse trabalhado. E eu pude perceber que eu era invisível para mim mesma, que eu enxergava as necessidades dos outros com uma compaixão imensurável, mas eu não olhava para mim mesma, para as minhas dores, para aquilo que precisava ser olhado. E eu simplesmente era muito ignorada, né? Eu, do lado externo, digamos assim, a minha convivência era sempre me procurando para poder salvar os outros, ajudar os outros. Mas quando era eu que precisava, no quesito emocional, não tinha. A minha mãe me abraçou algumas vezes, sim. Eu falo depois de mulher, depois de adulta, me auxiliando, né? Principalmente em momentos de separação, no qual sou muito grata. Mas englobando num todo, eu sempre me deixava em, sei lá, em que plano que era da minha vida. E durante o meu processo de autoconhecimento, né? Quando a gente vai se conhecendo, eu pude me reencontrar, reacoplar várias partes de mim. E hoje eu ainda tive me questionando quantas pessoas podem não estar passando por tudo isso, ou às vezes até muito mais, do que eu já passei. De se doar demais e zero de doação para si mesmo. Aliás, não saber nem o que é receber. Ser constrangida quando está recebendo de algum afeto, de algum agrado, e aquilo parece que a gente fica devendo obrigação eterna quando a gente recebe algo de bom de alguma pessoa. E foi assim que eu fui me reencontrando. Fui indo em cada parte de mim, visitando cada serzinho
que vinha para a consciência, e ali trabalhando e ressignificando tudo, até que eu pudesse perceber que do lado externo eu era invisível, né? Eu pouco era valorizada, porque particularmente dentro de mim, eu mesma não me priorizava, eu mesma não me valorizava em amor, em cuidados. E eu costumo dizer que tudo que é de negativo, que nós dizemos, né? Tudo que é de negativo que nos acontece, ele tem um presente dentro. E tudo que é de positivo também, ele também pode ter algo não bom, no que a gente acha que é 100% positivo. O que eu tenho para dizer para vocês é que nesse caminho que eu passei relacionado à minha enfermidade, no qual eu escolhi cuidar de mim, eu tive esse presente, que é me auto-priorizar. Eu precisei passar por uma situação não tão boa, né? Mas que me trouxe um aprendizado muito grande para mim, de muita benevolência, no qual eu tento transmitir para vocês, que é a autoprioridade, o amor próprio, a autovalorização, mas não é aquela coisa do ego, de você ser mais do que os outros, ser melhor do que os outros, não. É uma essência dentro de si mesma, no qual a gente vai se encontrando, vai se reintegrando, e tudo fora vai se transmutando, vai se transformando. Eu sou uma mulher muito feliz, muito abençoada, e hoje eu posso ver o valor que eu tenho através da conexão com as pessoas, diante do que eu vivo. Eu deixei, né, de ser aquela vítima dentro de mim. Eu ressignifiquei várias partes de mim. E hoje eu posso observar na minha convivência externa o quanto isso mudou também. Desde que eu tive o conhecimento que nós somos co-criadores da nossa própria realidade, acredite ou não, consciente ou inconsciente, parte do que a gente vive são traumas, programações limitantes, velhos paradigmas que nos limitam e nos impede de viver o melhor da vida. Cada um sabe o que é o melhor da vida para si. São escolhas. E hoje eu tento aprofundar mais no quesito emocional, porque é lá que estão muitos traumas, é neste corpo que estão muitos traumas. Ele não está separado, gente. Um é acoplado ao outro. Um dos nossos corpos é o emocional. Hoje em dia já se tem excelentes profissionais que trabalham este corpo, mas durante muitos anos era ignorado, né? Então nós já temos esse privilégio e eu sou uma pessoa que trabalho como terapeuta, no qual eu ajudo muitas pessoas, né? Facilito as pessoas a se autocurarem e se auto-ressignificarem através das minhas terapias. E conforme eu já mencionei, eu sou
experiência própria, eu sou cientista, eu experiencio em mim mesma. Tudo que eu aprendo, né, todo conhecimento que eu estudo, eu me aplico, eu me auto-aplico. E para ver os resultados, né? Como autocientista, eu preciso ver os resultados. Tem coisas que eu já trabalhei em mim, algumas técnicas, que para mim não fizeram sentido. E eu vejo muitos relatos que para outras pessoas fazem. Ou seja, eu não me identifiquei com a técnica. Mas, porém, aquelas no qual eu vejo resultados eficientes, né? Depois de ter auto-aplicado em mim, trabalhado. E isso, conforme eu já mencionei, é ad infinito. A gente está em caminho de evolução e a evolução ela é infinita, ela não tem um topo de chegada. Eu posso dizer para vocês, gente, que é maravilhoso e algo que eu acho que todos deveriam procurar. Seja para ter prioridade própria, seja para ressignificar sua própria vida, rever os conceitos. Porque na realidade, gente, nós não somos vítimas de nada. Nós apenas não temos o conhecimento, muitas pessoas, né, não têm o conhecimento de que a gente vive em piloto automático através de várias programações que estão no nosso inconsciente. E desde que nós fomos gerados no ventre da nossa mãe, é passado para o nosso emocional tudo que a nossa mãe vivenciou durante a gestação. Quando estamos recém-nascidos, bebezinhos, tudo que a gente sente ali fica no nosso corpo emocional. Depois, com o decorrer do tempo, a gente, mesmo que não entende nada, nós vamos vivenciando e aquilo que a gente sente vai ficando no corpo emocional. Alegrias, tristezas, abandono, rejeição. Às vezes nem é aquilo, mas temos, por não termos discernimento, quando bebês, quando criança, né? Ali vai ficando no corpinho da gente, né? No corpinho emocional. Que quando não curado, gente, não trabalhado, é onde que é manifestado muitas doenças no corpo físico. A chamada doença, ela, primeiramente, ela é manifestada no corpo emocional. Ali ela fica. E se não trabalhado, ela vai para o corpo físico como doença, que é chamado aqui. E aí a sabedoria da medicina terrena que vai cuidar desse corpinho e tudo que está englobado ele, né? Porém, conforme eu mencionei no início, vocês já se perguntaram qual é a sua prioridade? Em que lugar você está sendo prioridade na sua vida? O que mudaria na sua vida significativamente se você se escolhesse como prioridade? A gente não é egoísmo, gente, mas nós devemos nos escolher em primeiro lugar. Tem muitas mulheres que sofrem sem entender o porquê. Tem muitos homens também que sofrem sem entender o porquê. E aí vai se criando inúmeras nomenclaturas
para diversas personalidades que através dos seus traumas vai surgindo, no qual a pessoa vai sendo como é, e nós chamamos de pessoas tóxicas, né? Pessoas desequilibradas. Eu também já fui uma, gente. Uma pessoa assim, bem desequilibrada. E já sofri muito com isso. Creio também que eu já fiz pessoas sofrerem através de alguns atos. Mas hoje, consciente, eu tento ser de contribuição na vida das pessoas através daquilo que é benevolente para mim e no qual também eu aplico em outras pessoas, né? Seja conhecimento, seja as ferramentas que eu trabalho e que eu vejo que é de imensa contribuição na vida das pessoas. Eu tenho pacientes que no emocional deles gritavam tanto, gritava tanto, que ele se enchia de tipo empipocamento, mas era no corpo inteiro, do nada. Às vezes o corpo estava branquinho, do nada o corpo enchia. E eu simplesmente cheguei e eu falei assim, essa questão dessa criança é emocional. Fui procurar a fundo sobre do que se tratava, né, sobre um pouco da convivência da criança e vi que a criança estava bem sobrecarregada. E que aquilo era nítido e gritava no emocional da criança, por isso que ele estava se manifestando no corpo físico. Pela medicina não tinha cura, e os remédios que essa criança tomava era como se fosse uma quimioterapia. Era uma doença autoimune que queimava o corpo da criança inteirinho. Eu simplesmente falei assim, isso tá no emocional. E me foi permitido trabalhar o emocional dessa criança, no qual eu usei a ferramenta facelift energético. Trabalhei as barras também. Foram aproximadamente de 5 a 6 sessões num prazo de 1 ano, porque morava fora da cidade. E eu obtive o resultado essa semana, que a criança está curada, que já não é preciso de tomar mais remédio e que a criança está curada. Em uma dessas sessões, porque como a gente faz troca de energia no momento que eu tô tocando a pessoa, né, que eu tava tocando a criança, eu senti uma carência muito grande, um vazio muito grande nessa criança. Questionei sobre isso, mas sem levar o conhecimento sobre o que eu estava sentindo no meu corpo, que era o que estava ocorrendo no corpo dele. Questionei. Tá carente? Ele só fez assim com a cabecinha. Falei assim, você quer atenção? Ele fez assim. E continuei questionando o corpinho dele. E ali ele foi liberando aquilo. Eu vi quando ficou leve e ele começou a espreguiçar. E ele com vergonha. E eu falava para ele,
espreguiça, faz o que te der vontade, fazer o que o seu corpinho sente vontade, faça. E assim ele foi fazendo, ele ficou muito à vontade e foi fazendo. Que vontade de espreguiçar, que vontade de espreguiçar. Ele só espreguiçava, espreguiçava, espreguiçava. Até que ele liberou aquilo que estava no corpo dele. Ali foi curado. Ali foi trabalhado. E foi essa semana que eu tive essa boa notícia. Fazia uns 5 meses aproximadamente que eu não o via, né? Não tinha contato com a mãe no quesito dele, nesse quesito. E para vocês verem que são, conforme eu menciono, que tudo é ressonante, que as pessoas se aproximam por ressonância, né? Eu fiquei muito feliz pela cura dele, né? Foi eu que curei? Não, eu apenas ajudei a facilitar ele, para que ele liberasse aquilo que estava reprimido no corpo dele e que estava passando para o corpo físico como doença, entendeu? Completamente desconhecida. Os pais, os avós já tinham gastado muito dinheiro com exames, com remédios caríssimos, no qual já tinha, segundo ele, já tinha entrado até com papel para a questão do governo, porque ele até aposentaria. E foi abençoado que a criança está curada. E como pode melhorar, né? Então eu pergunto para vocês, qual é a tua prioridade? Porque nós devemos ser nossa prioridade. Nós adultos devemos ter a consciência que nós somos a nossa prioridade. Sem nós olharmos para nós mesmos, nós somos invisíveis. E ficamos em torno de apenas se doar, doar, doar. Sendo que nós existimos. Nós estamos aqui. E a prioridade, em primeiro lugar, devemos ser nós mesmos. Isso, por muitas pessoas, é taxado como egoísmo. Quando você olha para si. Mas eu posso garantir que ele é um egoísmo necessário. Para que você seja inteira, inteiro. Para que você seja valorizado, valorizada. Olhem para si. Trabalhem dentro de si o amor próprio, o transbordo, para que vocês possam, depois de estar inteiro, transbordar. A partir do momento que a gente é inteiro, que a gente ressignifica a vida da gente, que a gente se auto-prioriza, elogios e críticas são irrelevantes para a gente. Nós não precisamos disso. Se vem elogio, maravilha. Se vem crítica, maravilha também. Aquilo que o outro vê em mim de bom é reflexo do que a pessoa tem dentro de si. O que a pessoa vê em mim de ruim é reflexo do que tem que ser curado dentro da pessoa. Eu já não existo mais para agradabilidade. Eu sou um ser que se reencontrou, que se ama, que se prioriza, que se valoriza. E eu me dou, sim, tenho compaixão, tenho amor dentro de mim para com as pessoas. Mas aquilo que vai tirar um pedaço de mim, que me pesa meu corpo, que eu deixo de ser eu para a agradabilidade dos outros, é não a resposta. É será
sempre não. Eu aprendi a dizer não. Quando eu faço as coisas, eu faço com amor, me entregando 100%. Mas aquilo é dentro de mim para fora, é um transbordo. Agora, de fora para dentro, você tem que ser isso, você tem que fazer isso. Não. Tudo que o meu corpo pesa, que eu sinto peso no meu corpo, a resposta é não. Isso é se autopriorizar. Isso não é maldade. Isso é olhar para si e saber que eu não me sacrifico mais em prol dos outros. Eu me amo. E eu só posso dar aos outros aquilo que transborda dentro de mim. Caso contrário, quer ficar de mal, não sirvo para a agradabilidade daquela pessoa, tá tudo certo. Entendeu? As pessoas vão ter de mim a minha essência, a minha verdadeira essência, o amor que tem dentro de mim, em essência. Não mais de forma manipulativa, de obrigação. É isso que eu tento passar para vocês nesse vídeo de hoje, no quesito prioridade própria. Priorizar-se a si mesmo, olhar para si, se amar. Em primeiro lugar, se amar antes de pai, de mãe, de filho, antes de patrão, de amigo, de qualquer pessoa. O principal personagem, o principal ser que necessita de amor e que tem que ter prioridade em primeiro lugar é você mesmo. É você mesmo. Sou eu mesma. E é assim que eu vivo feliz. Que eu tento passar para vocês não é de uma forma egóica, é em essência, em amor próprio, em autovalorização. E que vocês podem ressignificar várias partes de vocês para que vocês possam viver a melhor versão de si mesmo. E para que vocês vivam a melhor versão de si mesmo, tudo tem que começar dentro de você. Em primeiro lugar, você mesmo. Priorizem-se, amem-se, para depois transbordarem, quando vocês estiverem em transbordo. Deixo aqui também que tudo que a gente faz para uma pessoa, em prol, né, do nosso próximo, porque nós todos somos irmãos de caminhada, nós estamos aqui para evolução, somos todos irmãos, independentemente de classe social, de raça, de religião, de crença, de país, seja lá como for, nós somos todos irmãos de jornada, de caminhada. Para mim não tem separação, não tem distinção de pessoas, não tem... Eu tenho isso comigo já há muitos anos, desde criança eu nunca tive acepção de pessoas. E o que eu tenho para deixar para vocês é que vocês se priorizem, que vocês olhem para si, se amem, se doem para si, para depois transbordarem para os outros. E tudo que a gente faz para o outro, a gente faz com amor. Tudo que a gente doa é aquilo que a gente tem em transbordo, em compaixão, em amor. Isso é muito benevolente para a gente, faz bem para a gente, para a alma da gente fazer o bem. É assim que eu penso. Mas tudo que vai
me limitar, tirar de mim para que eu, tipo o ditado popular, desvestir um santo para vestir outro, isso eu deixei de ser, para que eu pudesse me preencher, para transbordar. Então pensei nisso, porque aquilo que se dá com uma mão não espera receber com a outra. Você dá e esquece. Ali você deu, você doou aquilo que você tinha no momento. E se alguém fez algo por vocês, é porque vocês são merecedores. Agradeça, seja grato de verdade. E entendam que ninguém deve obrigação para ninguém, conforme é dito, né? Ah, eu devo obrigação para fulano porque fulano fez isso para mim. Não. Aí entra o merecimento. Se alguém fez algo por você, é porque você tem crédito. Às vezes você faz o bem para uma pessoa e não é aquela pessoa que vai te devolver o bem, mas aquele crédito fica no universo, no livro de Deus, conforme muitos acreditam. Vocês têm crédito, todos nós, né? Temos créditos e débitos. Se alguém fez alguma coisa pela gente, debitou. Se a gente fez alguma coisa pelas pessoas, creditou. Então tem comigo que fazer do bem é a melhor coisa que a gente pode se fazer, né? Eu tenho comigo que se não for para me fazer o bem para uma pessoa, o mal jamais eu faço. Mas diferente de como eu já fui um dia, eu ressignifiquei a minha vida bastante, né? Conforme eu já mencionei, o processo de evolução ele é contínuo, ad infinito. E hoje eu me priorizo e a minha vida é leve, a minha vida é abençoada, as coisas fluem para minha vida. E eu tento passar sobre essa questão que é possível e que cada um, ao meu interessante ponto de vista, deveria olhar para si mesmo com amor, com respeito, com cuidado, se preencher, se amar, se valorizar, se cuidar. Se dar conta sozinho, perfeito. Hoje em dia, na internet, tem muitas técnicas, pode ser trabalhada quando trabalhada com seriedade. Vocês mesmos podem se auto-aplicar em vocês. Se vocês acham que forem necessário, tem vários profissionais disponíveis aí no país inteiro para que auxiliem vocês. E, conforme eu já mencionei, este canal é para que eu seja de contribuição na vida das pessoas de alguma forma, para que cada um possa viver a melhor versão de si mesmo. Questionem, se amem, se priorizem, porque só assim vocês podem dar início a viver o melhor da Terra, daqui desse plano. Porque tem que estar dentro de você. A felicidade, ela é dentro. O amor é dentro. O transbordo é dentro. A completude é dentro. Mas você só se encontra quando você se auto-prioriza. Fica a dica. Espero ter sido de contribuição com esse vídeo na vida de vocês. Um abraço e até o próximo vídeo.